Pessoal, vamos agora para a segunda palestra. O Flávio Lucchesi vai fazer a palestra Radiestesia, a magia da cura. Eu vou rapidamente ler aqui uma mini biografia do Lucchesi, tá? Assim como o meu filho João Roberto, ele é engenheiro florestal. É bom saber disso, Lucchesi. Empresário do agronegócio, do agro, né? Produz o quê, Lucchesi? Uva? Floresta. Floresta? Ah, que bom, maravilha. Precisamos de muita floresta. Isso aí. O mundo está precisando de floresta. Radiestesista com técnicas da ontopsicologia, é membro do Colégio dos Magos e da Sociedade Teosófica, Levir. Membro também do Conselho de Engenharia Florestal. E membro conselheiro da Orion. Não é isso? Sim. Flávio, bem-vindo, então, aos Círculos Mágicos. E eu vou, então, começar a contar o seu tempo aqui, tá bom? 20 minutos. Quando faltarem 5, eu te aviso. Pode ser? Boa noite a todos. Aqui a gente não cumprimentou ainda, né? A radiestesia, ela significa sensibilidade das energias. Então, a radiestesia é uma ciência milenar que consta em escritos de 4.000 anos. Mas depois, com o tempo, ela houve principalmente no Ocidente, houve um travamento por conta de religiões, principalmente da Igreja Católica, e que foi proibido, era tido como um ato de bruxaria e foi suspensa, né? Até ali pelo ano 1800, por aí, quando um padre precisava achar água num determinado local, que o pessoal estava morrendo de sede, então reeditaram novamente o uso da radiestesia, principalmente com a varinha, a vara de... Nós usamos aqui no Brasil bastante o pessegueiro, mas pode ser qualquer planta verde, a gente usa uma forquilha e localiza a água, né? Se acha a profundidade, o local e a profundidade. E mais adiante, as pessoas começaram a usar outros instrumentos. Então, tem gente que usa umas varas de cobre. Eu uso o pêndulo. Uns usam o pêndulo. A radiestesia, ela ajuda no autoconhecimento, pois ela identifica, qualifica e quantifica. Ela ajuda no desenvolvimento da intuição também, ajuda a detectar problemas. A gente trabalha mais com o setor humanos, né? Mas pode ser de animais, pode ser de solo, pode ser de plantas, ajudar na produtividade agrícola também, né? E nos seres humanos se trabalha com detecção de doenças, escolhas de alimentos. Por exemplo, tem pessoas que têm determinadas alergias ou determinados alimentos não são adequados. Então, essas pessoas têm um determinado tipo de doença ou qualquer coisa, tu pode fazer uma lista, listar e perguntando, esse alimento pode comer, não pode, não pode. E em determinados momentos, essa pessoa pode se alimentar com aquele alimento e em determinados momentos, às vezes não pode. Então, temporariamente, para quem entrou nessa situação, é bom revisar novamente, né? Ajuda a localizar algumas coisas, metais, até usado às vezes por algumas polícias para localizar sequestros, pessoas sequestradas, localizar pessoas. E então é uma técnica que todos podem fazer, trabalhar. Mas uns vão se adaptar melhor, outros não, né? Então, digamos que a vocação de uma pessoa é mais para aquela viés, e ela se dedica mais, ela estuda mais e acaba tendo mais resultados. Com o pêndulo, a gente trabalha com... Tem vários tipos de pêndulo, né? Eu tenho aqui com uma corrente de metal, né? E eu gosto muito de trabalhar com o cristal
e um cordão de algodão, um barbantinho, porque ele é mais flexível e o cristal é uma coisa que me aconchega bastante, me atrai bastante. Mas pode ser de madeira, tem o pêndulo egípcio, que se trabalha com madeira, né? Ele é de madeira. Então, para quem vai iniciar, trabalhar com radiestesia, normalmente a gente faz um gráfico, acho que consegue ver, de um sim e não. Existem vários tipos de gráfico. Digamos, esse aqui tem um lado que é sim, um lado que é não. Então, se faz as perguntas para o pêndulo e ele vai responder. Mas como começamos a trabalhar com o pêndulo? Nós temos alguns métodos, né? Primeiro, verificar a distância do cordão. Então, um método que eu uso faço um gráfico, um ponto, coloco o pêndulo em cima desse ponto, e na distância que ele começar a girar, eu considero que aquela é a distância ótima. Então, as pessoas podem fazer um nozinho ali, usar um nó, né? Para começar a trabalhar com o pêndulo. O pêndulo, eu digo que ele tem que ser teu amigo, então tu tem que usar ele bastante para ele se adaptar a ti, tu se adaptar a ele, né? E faz testes seguidamente, né? O método que alguns técnicos usam é a pirâmide. Então, eles começam 2 centímetros da pirâmide, do ponto da pirâmide, orientam ela norte-sul, a orientação da pirâmide mesmo, como tem que ser, e daí eles vão aumentando a distância até o momento em que o pêndulo começa a fazer o giro, né? Então, esta distância seria o comprimento ideal do pêndulo, né? Bom, eu trabalho mais... Existe assim, ó, existe várias coisas que pode se fazer para o ser humano. A gente pode trabalhar com gráficos de parasitas de energia vital. Eu trabalho com esse livro aqui do Clóvis Elesbão, é um professor de Minas Gerais. Ele tem esse outro livro também, que são Saúde Complementar. E ele trabalha muito com os chakras, energização dos chakras. Trabalha-se mais ou menos com 60 e poucos chakras, 62. São 130 e 132, né, que falam. Mas, na realidade, tem muito mais, porque cada célula também tem seus chakras. Mas, basicamente, com 60 chakras, mais ou menos, que se distribui, digamos, emocional, tem 8 chakras. Né? Mas tem o ponto principal emocional, que seria um chakra abaixo da mama direita. Claro, daí tem os 7 que a gente trabalha no dia a dia, aí, que faz energização, outras coisas. Mas digamos que para um problema emocional, a pessoa tem o chakra direcionado para esse... O que são chakras? Acho que todos sabem, mas chakras são vórtices de entrada de energia, né? E que eles podem estar em disfunção ou podem também estar com uma espécie de defeito, né? Com a radiestesia, nós conseguimos diagnosticar os chakras que estão em disfunção e conseguimos diagnosticar as doenças e energizar, recuperar esses chakras. Não existe distância, tá? Não existe distância. Sobre distância, eu já vou falar em seguida. Como eu falei, eu trabalho bastante com a parte do espiritual, e nesta parte espiritual, nós temos os encostos, as magias negras, as magias feitas para outras pessoas que estão atingindo a própria. Nós temos espírito de família encostado, querendo contato, e outros itens aí. Quando uma pessoa tem um encosto de familiar ou de amigo, o nosso entendimento, tá? O nosso entendimento é o seguinte: morreu uma pessoa, um familiar, e ele não seguiu seu caminho imediatamente, e ele procura uma pessoa que ele gosta.
Então, ele fica encostado na aura, no campo etérico dessa pessoa, e ele rouba um quântico de energia. E essa pessoa vem a ter, com o tempo, dores nas juntas, porque ele perde um quântico de energia vital que está mais localizado nas juntas, né? Existe, por exemplo, as magias negras, que te atingem vários lugares, e são feitas em função de alguma coisa, vamos para tirar o emprego, para tomar o parceiro, para a pessoa ser infeliz. Existe o caso, por exemplo, de magia negra, que eu tive 2 casos aí duas crianças, que foi o mesmo caso, em que fizeram magia negra para a criança não dormir, e as 2 crianças, no momento que eu detectei, foi retirado essas magias, e as crianças voltaram a dormir. Então, para que são feitas essas magias? Para prejudicar os pais, para os pais não dormirem, ficarem atendendo a criança e se prejudicarem no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Existem casos, por exemplo, tem um caso, vou citar 3 casos para a gente ter uma noção aonde que a gente pode chegar com essa questão das causas espirituais. A retirada, para vocês terem noção, ela é feita através de uma oração para Cristo, né? Primeiro a gente pede permissão para entrar na vibração, e posteriormente a gente faz uma oração para a retirada destas magias ou esses problemas espirituais. Depois faz uma oração a Deus. E daí a gente volta lá nos gráficos e faz a pergunta, olha, fulano ainda tem magias, tem problemas espirituais, sim ou não? Deus, se retirasse todas as magias, todos os problemas espirituais dessas pessoas, sim. Para mostrar aqui a questão de distância, nós estávamos, eu e mais 3 professores, um do Recanto Maestro, um da Universidade de Uberlândia e um da Universidade Federal de Santa Maria. A gente estava em Milão, e daí eles queriam saber como funcionava a técnica. Daí eu disse, então, vocês lembram de alguma pessoa que esteja com a fisionomia meio apagada, meio ofuscada? Porque quando tu olha uma pessoa, depois com o tempo tu pega a prática, tu olha essa pessoa aí, está com problema. Tu enxerga nos olhos, ela está com o olho meio fundo, meio apagado, não tem brilho, né? Então ele tem uma perda de energia vital, que pode ser alguns problemas espirituais que faz tempo que estão consumindo ele. Mas esses problemas espirituais podem ser outras coisas, pode ser medos, pragas rogadas, podem ser invejas, e a pessoa está aberta e consegue assimilar isso aí. Daí o professor lá de Uberlândia disse, olha, eu recebi uma mensagem de uma mãe de uma aluna minha, que ela estava muito mal, baixou ao hospital. E agora há pouco eu recebi novamente, isso era umas 11 horas, meia-noite por aí, eu recebi outra mensagem que ela piorou e foi para a UTI. E eles estão achando que ela não vai passar a noite. Daí eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as orações junto, tu vai pensar nela, né, porque daí nós localizamos ela imediatamente. Como tu localiza a pessoa? Tu localiza a pessoa com a imagem dela, ou com o nome e endereço, ou uma outra pessoa pensando nela. Então, através tu localiza, tu faz a pergunta ao pêndulo, localizo agora a Natália Perim, tá? Localizo. Tá? Daí a gente faz o trabalho em cima dela. Daí localizamos essa menina lá, essa estudante, e vimos que ela tinha uns vodum o objetivo era que ela morresse. Daí fizemos as orações, a retirada, e eu falei para o professor, olha, professor, tu me avisa qualquer coisa que vai acontecer. Após a retirada, a gente fez a energização, né? Que também se faz com oração. A gente pode fazer a energização com o pêndulo em casa, todos os chakras, ou de chakra em chakra, como quiser, né? Mas a gente faz, normalmente eu faço com o pêndulo em cima da minha cabeça, e faço uma oração e peço para me energizar todos os chakras. Digamos que eu sei que tem 2 chakras que estão com problema. O meu frontal e o meu emocional.
Então, na oração, eu peço todos os meus chakras, principalmente o emocional e o frontal. E daí a gente fez a energização dela. Pela manhã, às 6 horas, eu fui para o café não estava aberto ainda, daí eu olhei o WhatsApp, o professor tinha me mandado a mensagem, olha, a mãe da menina disse que aconteceu um milagre com ela. Ela levantou e foi no banheiro e ela está agora em recuperação no quarto. Depois eu recebi, ela fez o TCC, eu recebi a TCC dela gravado, né, em vídeo. Mas aí eu tive um caso que eu fiz um experimento, esse até não falei para a Natália ainda, foi um casal vivia brigando para não conseguir separar não, já tinha separado, Natália, não conseguiu separar os bens. E daí brigavam por causa do filho, brigavam por causa dos bens. Daí ia lá para o fórum e não tinha acerto, não tinha acordo. Daí ele Flávio, pediu socorro 5 para mim. minutos, tá? Só para te avisar. 5 minutos. Claro, 5 minutos. É. Daí eu fui no... Eu disse, não, vamos fazer um outro teste aí. Tem audiência hoje. Então me passa o nome dos advogados de ambas as partes, o nome dos que estão discutindo, né? E o nome da juíza. Aí peguei o nome de todos e fiz uma limpeza geral. Eu chamo de limpeza, mas na verdade fiz uma limpeza espiritual em todos. No meu entendimento, eu equilibrei todos, né? Eles chegaram lá em 5 minutos, eles fizeram o acordo e tudo se resolveu. Então, eu acho que essa harmonização, é uma espécie de harmonização que nós fizemos agora no início, né? Talvez alguns não entraram por falta da experiência, mas essa harmonização, tu consegue deixar as pessoas no mesmo nível e as pessoas conseguem conversar, elas conseguem se acertar, né? Então, como o tempo está encurtando, vamos ver aqui. Não temos a questão da distância, existe uma prova que também é atemporal. Uma hora a gente pode conversar mais sobre isso, como é atemporal, né? Que uma coisa que nós fizemos para uma pessoa que já do passado e já estava previsto que isso acontecer, vamos supor uma oração, né? Eu era contra as orações quando as pessoas morriam. A minha mãe ficava rezando, a pessoa morreu, vamos rezar para a pessoa, para ir para o céu, não sei para onde. Mas depois que eu vi um quadro que foi uma prova que os capuchinhos fizeram, se tu fizer uma oração para uma pessoa agora, essa pessoa, ela já recebeu essa oração, ela já recebeu o benefício no passado. Então tu ajudou ela. Então já estava previsto, né? Então eu deixei de ser cético dentro dessa parte, né? E daí dentro da radiestesia a gente tem muita coisa. Tem gente que trabalha com outras situações, tu pode verificar os medicamentos. A questão de vermes, eu trabalhava muito com vermes antes, com parasitas de energia vital, não verme, parasita de energia vital. Só que com a pandemia, se usou muito vermífugo, e os vermífugos melhoraram muito o padrão das pessoas, porque eles matam, esses vermífugos que tem hoje, por Covid, eles matam quase todos os vermes. Então, mas parasitas de energia vital não são só vermes, mas eles são combatidos com vermífugos. Que eles são, às vezes, células em disfunção, né? Células que morreram e que não saíram do corpo, e começam a formar tumefação, né? Nós temos problemas sérios com as amebas, que se instalam no cérebro, né? E as pessoas nunca combatem os vermes. Nós podemos escolher os florais para tomar, podemos escolher os chás, podemos ver se aquele chá funciona ou não funciona. As pessoas têm mania de misturar chá, mas o chá é uma alquimia, tu mistura dois, tu faz uma química e tu está tomando outra coisa, né? Então tem que ver se o corpo vai aceitar e se vai dar certo, né? Então nós temos assim uma amplidão muito grande em benefício principalmente do ser humano, né? Mas também tudo que te rodeia pode beneficiar. Tem gente que faz teste com plantas e cura as plantas, faz com que as plantas revigorem, né? Eu nunca fiz teste para fazer uma hora dessa. Então, acho que como é tão amplo, acho que eu tentei dar algumas coisas para vocês aí.
e a gente pode se aperfeiçoar mais num outro momento, né, oportuno, né? Obrigado, pessoal.